Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta com a presença dos professores Diogo Barbosa e Luciana Drummond, da área de linguagens. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nós estamos esperando a sua participação. Vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. Uma pergunta do 9º ano. Qual é a melhor luta de defesa social? Acho que é defesa pessoal, né? Mas defesa pessoal, desculpe. Então, não, acho que veio... Então, pessoal, é difícil falar qual é a melhor luta, né? Mas como a gente viu até na própria aula, o Krav Maga é uma das principais lutas de defesa pessoal. O Krav Maga, como foi dito na aula, ele trabalha elemento surpresa. Então, às vezes, a pessoa, o agressor, ele vai te atacar, ele não está esperando uma reação surpresa que você vai fazer. Então, na minha opinião, o Krav Maga seria, se não a melhor, uma das melhores de defesa pessoal por causa disso, né? Lembrando que mesmo você treinando, matriculando aí no Krav Maga, eu já vi algumas aulas de Krav Maga pela internet, no YouTube, né? Ensinar alguns golpes é legal, mas lembrando, né? Numa situação ali perigosa, de um assalto, uma coisa, às vezes envolvendo arma de fogo, arma branca, o ideal é sempre não reagir, não é verdade, professora? Sim, sempre, né, ter essa ideia aí de não reagir e ter mais consciência do que está fazendo. A luta, ela é própria para o lugar próprio. Isso, essa dica é importante. É verdade. Vamos lá, uma pergunta do 7º ano. O que é salto em distância? Boa, ótima pergunta. O salto em distância, ele na verdade é uma modalidade do atletismo, em que a gente corre e numa raia, e geralmente a pessoa fica perguntando, os meus alunos mesmo perguntam, professor, o que é raia? Então assim, a gente vai falar no modo para entender. A raia é um espaço que o atleta vai correr e aí ele tem que saltar numa caixa de areia com os 2 pés. E aí ele faz todo aquele processo. Então, recapitulando aí a pergunta, o que é salto em distância? É uma modalidade do atletismo em que a gente percorre uma raia e salta numa caixa de areia. Deu para entender? Muito perfeitamente. Então, tá, e agora okay. uma dúvida do 1º ano. O futebol é o pão e circo dos brasileiros? Olha, não deixa de ser, né? O brasileiro gosta muito de futebol. Assim, né? Eu não sou contra futebol, pelo contrário, adoro futebol. Né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com relação a isso. Às vezes o futebol, né, deixa as pessoas alienadas, igual a gente falou até na questão da violência, a pessoa às vezes pacata, que briga por causa de futebol, né, sai no braço com a outra. Então assim, né, ter um pouquinho mais de prudência, mas no geral faz parte da cultura brasileira, o brasileiro adora, né, é só tomar um pouco de cuidado mesmo para não ficar alienado com o futebol. Isso. E agora uma dúvida do 5º ano. Dá para fazer movimentos diferentes com a palavra samba? Ah, muito bom essa pergunta. Porque no PET tem um exemplo com a palavra maracatu, de movimentos que a gente pode fazer. Essa proposta é muito legal porque a gente pode levar ela para várias palavras, tanto dentro da área da dança, quanto do esporte, quanto do futebol, quanto do vôlei. Então eu vou convidar o professor Diogo. O que você acha, professor? Vamos fazer lá, junto? Não sou forte que dá dança, não, mas... Você quer fazer? Então nós vamos, para vocês entenderem, né? Então a palavra samba, nós temos lá 5 letras, né? S-A-M, M de mãe, né? B e A. Então eu vou começar com S, vou propor uma corridinha estacionária. Então a letra S, você em casa, ó, uma corridinha aí, faz aí por um tempo. Na letra S. Agora a letra A, professor. O A eu vou levar lá pro polichinelo que eu fiz, né? Acho que na aula do 3º ano. Então, polichinelo aqui, ó, mais ou menos um aberto, fechado, ó. E aí dá pra fazer o polichinelo também. Ah, bacana aí, ó. Então, agora a letra M, né? Que é a letra M, de mãe. Aí, essa letra M aí poderia ser uns pulinhos. Então, a gente pode ir lá, ó. Dar uns 3, 4 pulinhos aí, ou até mais, tá?
A gente pode fazer esse pulinho aí na letra M. Então, agora, com o professor Diogo, a letra B de bola. Letra B poderia ser até um rolamento ali, né? No prolongamento do B. Eu não vou fazer o rolamento só do microfone que a gente está segurando, mas é o rolamento do judô, viu, pessoal? Aquele que você coloca a mão aqui, ó. Eu faço demais. Na minha escola tem tatame, faço com os meus alunos. Então, rolamento em um lugar que dê para você fazer, que não for muito duro, dá para poder fazer esse movimento também. Então, de B ficou o A, né? É o A que fizemos. Polichinelo, né? Pode, mas podemos fazer um outro também? Vamos fazer um movimento de nadador? Ou só você tá querendo? Nadador? Pode ser também, Vamos né? lá? É isso aí, gente. É isso aí. Ótimo. Então a gente vai inventando os movimentos para cada letra. Para cada letra. E pode ser não só né? na dança, mas a gente pode usar no esporte também, né? Cada um pode desafiar, fazer um desafio com, né? Um desafio o outro, e aí conta ponto, e dá para fazer isso com a família toda em casa, com a avó, com o vô, com o papagaio, com o cachorro, né? Muito interessante. E agora uma dúvida do terceiro ano. É verdade que os jogadores de hóquei podem brigar durante o jogo? Isso não vira uma briga generalizada? Isso, eu até mencionei isso na aula, né, pessoal? É uma coisa que acontece, faz parte da cultura do hóquei, né? Do hóquei no gelo, foi criado lá no Canadá. Então eles sempre tiveram isso desde o início. Quando dois jogadores se desentendem ali, eles podem resolver, né, brigando até nas vias de fato. E não vira uma briga generalizada. Como eu falei, eles têm um código de ética, se a gente pode dar essa palavra, para poder brigar, né? Dois jogadores de hóquei se entender, o que eles têm que fazer? Primeira coisa, jogar o taco no chão. Não posso bater com aquele taco, né? Imagina aquele taco na cabeça, pode até matar. Segundo, eu tenho que levantar o capacete, né? E terceiro, que é só os dois que podem brigar. Mesmo se alguém do meu time estiver apanhando, eu não posso separar e nem ajudar, né? O que eu digo, a violência nunca é legal. Né? Até num negócio, isso faz parte da cultura, a gente entende, né? Mas aqui, por exemplo, como eu dei o exemplo, se fosse um jogo de futebol, talvez ganharia uma briga generalizada. Independente se o meu companheiro estivesse apanhando ou batendo, geralmente a gente já chega, né, empurrando, dando safanão no outro. Então fica assim, né? Essa dica até da questão dos canadenses, que eles são talvez um pouco mais educados, né, até na hora de brigar. E de novo, reforçar que violência, né, nunca é legal. Esse código de ética aí tem em vários esportes, né? Lá fora usa muito o código de ética. Vários esportes, tanto com o sentido da violência, quanto o sentido de respeitar o outro, de cooperar com o outro, porque às vezes a gente acha que o esporte é só competir. Eu vou competir e quero ganhar a todo custo e azar do outro, nem sempre é assim. Sim, até pegando um gancho nisso, né, no próprio rugby, que eu falei que é um esporte violento, não é igual, por exemplo, o futebol, questão da arbitragem. A gente sabe que o árbitro, às vezes, ele marca uma coisa, ele está certo, o time vem inteiro em cima dele. No rugby, não. No rugby, né, aquela coisa pegada, o técnico jogando o outro no chão, o árbitro marca alguma coisa, se eu não concordar, só o capitão que pode falar, o capitão fala de forma educada, né, o árbitro vai conversar com ele ali, ele não vai ficar questionando o tempo todo, peitando o árbitro. Então, assim, tem algumas coisas que são legais que a gente deveria trazer, não só para o futebol, mas nosso comportamento no geral aí, né, ao praticar esporte. Isso mesmo, né? As regras são importantíssimas. E vamos lá, uma dúvida agora do 8º ano. O que eu preciso para ter uma vida saudável, professora Luciana? Nossa, pergunta bacana também essa. O que a gente precisa para ter uma vida saudável? Quando a gente pensa em saudável, e vindo de um professor de educação física, a gente acha que ele só vai querer que faça atividade física, exercício físico, só isso, né? Ah, é só isso? Não, eu acho que vale um conjunto de coisas que estão associadas a isso aí. Primeiro, professora, vida saudável, beber água é uma coisa saudável? Hidratar-se, comer bem, alimentar-se bem, e além de praticar atividade física ou exercício físico, outra coisa que é principal, a mente também tem que estar saudável. O que me faz bem? Me faz bem tirar um tempo para mim. Sair ali da rede social, tirar alguns minutos, reconectar, né, ou conectar com a natureza. O que me faz bem? Assistir um filme, um bom filme. Então, cuidar da mente também é essencial, além também do corpo. Os dois têm que caminhar junto. Quer acrescentar aí, professor? A questão da alimentação, né, que a gente falou na última aula, importante também, uma alimentação mais saudável. É lógico, né, gente? Você falou que me faz bem. Às vezes faz bem comer um sanduíche lá com bacon, lógico, né? Ninguém é de ferro, a gente tem o dia que a gente vai comer aquela comida que às vezes não é tão saudável, mas evitar, não estar consumindo sempre essa comida não tão saudável.
enfim, questão que ela falou da saúde mental, eu gosto de ler um livro, eu gosto de ir para a natureza, eu gosto de ver filme, documentário. Essa parte aí da mente também tem que estar saudável. Perfeito. E agora uma pergunta do segundo ano. É correto dizer que a mídia colaborou para a elitização do esporte? O ingresso para jogos de futebol quadruplicou o preço após a reforma dos estádios para a Copa do Mundo. Bom, não sei se a mídia em si colaborou, acho que a própria reforma dos estádios, a questão, né, da Copa do Mundo padrão FIFA, né, com estádios menores, colaborou um pouquinho, né, para o aumento do preço do ingresso. E assim, uma coisa que infelizmente a gente ainda tem no estádio, a questão de brigas, de confusão. Então assim, o que eu estou percebendo é que parece que os times, os clubes, né, vamos colocar os daqui, Cruzeiro e Atlético América, parece que eles preferem, né, em jogos mais tranquilos, lógico que não uma final de campeonato, né, mas em jogos mais tranquilos eles preferem, por exemplo, ter 10 mil torcedores pagando ingresso a R$40 do que às vezes 40 mil torcedores pagando ingresso a R$10, porque para o time, teoricamente, fica mais fácil tomar conta de 10 mil do que de 40 mil, entende? E, infelizmente, as questões de briga, né, no estádio, que a gente já teve problema, talvez levaram isso para o time. É uma das coisas que eu vejo, né, que deixou o ingresso aí talvez mais caro. Que você consegue outra coisa? Uai, eu acho que você está dentro do assunto aí, que essa Copa do Mundo está no gargalo até hoje, né? Que a gente está pagando as contas, muitos estádios que foram, né, muito caros aí, então fechado, não está tendo jogo neles, estão estragando, chove e tal, então assim, você foi no ponto correto aí dos ingressos, né? Então será que quem que tem que pagar a conta, será que é nós? Como é que fica essa situação? Verdade. É meio complicado. Fica aí no ar. Fica no ar. A próxima dúvida é do quinto ano. O que são danças folclóricas? Danças folclóricas. Aí nós falamos da dança como uma manifestação, expressão, né, artística. Então quando a gente fala em folclore, é até uma diferença para a gente guardar. Porque quando a gente fala em folclore, a gente pensa logo numa outra palavrinha que eu gosto de associar, tradição. Então, folclore é a dança que tem a ver com tradição. Então, às vezes pode ser tradição na minha cidade, é diferente da tradição da sua. Então, às vezes aí a gente vê uma dança que às vezes faz sucesso num estado, não faz sucesso no outro. Então, a gente sempre vai assimilar isso aí, dança folclórica relacionada à tradição, à cultura de um povo. E ela é passada também de geração para geração, porque, né, os pais ensinam, os avós, e a gente vai passando para os filhos. E vai virando aquela, né, por isso que não se perde, não é, professor? Tanto que qualquer lugar que você for ir, né, aqui em Minas Gerais tem uma dança folclórica de uma tradição, no Sul tem outra, no Nordeste tem outra, né, tem muita folia de reis, pessoal lá da cidade da minha mãe, pro lado lá do Vale do Jequitinhonha, Setubinha, aqueles lados lá, o pessoal gosta muito da folia de reis, e é uma coisa que a gente vê que não são só as pessoas mais velhas, eles já estão passando isso para os mais novos, então os mais novos estão assumindo, né, eles vão de casa em casa ali, passando a folia lá no dia 6 de janeiro, acho que é isso mesmo, né, o dia da folia. Então, assim, é uma coisa muito legal, né, que realmente faz parte da cultura do nosso povo mesmo. Que não pode se perder de jeito nenhum, né? Exatamente. E agora uma dúvida do primeiro ano. Na minha cidade, a quadra da escola é liberada para a prática esportiva de alunos e comunidade. Esse não seria o caminho para que outros esportes fizessem parte da nossa cultura? Com toda certeza, né? É uma coisa que a gente vê em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, acaba o período ali de trabalho, todo mundo vão, né, para as quadras de escolas, de instituições para poder praticar esporte, né? Já está mais que provado. Se não me engano, acho que acontece mesmo, né? Acho que a cada R$1 investido em atividade física, ou melhor, em exercício físico, né? É uma economia de $4 para questão da saúde, né, de prevenção, pessoas têm infarto, enfim. Muitas vezes a pessoa não tem condição de ir na academia. Então a quadra da escola ali, por exemplo, serve, né? A minha escola, por exemplo, já tem mais facilidade para ter atividade à noite, lá tem um noturno, não usa a quadra todo dia, então lá nós temos atividades como a equipe de esportes, né, a equipe lá dos espartanos, temos também o pessoal da comunidade, pessoal... uns frentistas de um posto ali perto pediu para poder jogar, a quadra foi liberada, né? Então você acha que um pouquinho de boa vontade dá para fazer. A gente sabe que nem todas as escolas têm estrutura, às vezes não tem a quadra, às vezes tem uma quadra só igual o caso, né, lá da minha escola, e ó, minha escola tem uma quadra só e lá do lado tem
num terreno que acho que é do Ministério Público. Alguém do Ministério Público escutando aí, viu, gente? Eu acho que o terreno que eles sempre vão usar daria para fazer uma segunda quadra, de frente para a rua, que daria para atender a comunidade, a equipe. Então, assim, né, a gente sabe que, às vezes, um pouquinho de boa vontade, dá para usar. Quantas escolas a gente tem aí, com quadra, às vezes, parada, que poderia ser usada para a comunidade? Essa de sua escola lá é uma escola menorzinha, lá tem quadra, que é uma escola... A minha escola é enorme, de patrimônio cultural, né? Mas não tem quadra. Mas aí, então, a gente, né, às vezes conta com a colaboração, né, do pessoal ali, das redondezas, para a gente utilizar a quadra de lá. Também seria um caso disso aí, ó, dessa parceria, né, a gente estava até comentando lá na nossa cidade, tem vários esportes que são praticados lá, né, que não são divulgados, porque às vezes a gente pensa em quadra e pensa só no futebol, mas tem tanto esporte aí, por exemplo, os pets têm trazido tantos esportes novos, né, que muita gente não conhecia, muitos alunos meus comentam, não, professor, ó, esse é legal, dá para fazer, dá para adaptar. Então, assim, por que não fazer uma parceria e envolver para, né, para conhecer mais esportes e para abrir mais esses caminhos? Parceria de diversos, né? Político, social, privada, de todo jeito, dá pra fazer, né? tudo. Dá para fazer. Essa ideia de abrir as quadras aos finais de semana, né? É muito interessante porque a escola passa a ser um equipamento social, né? De uso da comunidade, dos alunos, e inclusive até a própria comunidade. Os alunos cuidam mais desse espaço, sabendo que é um espaço aberto a eles, né? Igual lá na minha escola mesmo, né, na Maurício Murgel, tinha esse pessoal do posto que usava e tinha umas meninas também no curso de formação da PM. Então, assim, era um negócio bacana, que às vezes a escola fica aquele trem à noite, às vezes... bem lá na escola não tem muito esse problema de questão de segurança não, né? Mas às vezes meninas chegavam fardadas, então era uma coisa assim, né? E elas cuidavam. Eu lembro que tinha uma rede lá que estava meio rasgada, elas remendaram, teve uma outra vez trouxeram uma outra rede que elas conseguiram. Então, assim, a comunidade se sente, né, dona, e realmente é patrimônio da comunidade. E ela acaba cuidando mais da quadra, da estrutura da escola. Então, é uma coisa que eu acho que a sociedade, de uma forma geral, só tem a ganhar. E são exemplos que deveriam ser seguidos, né? Porque você vê, funciona na escola dele, não funciona na minha. Mas aí, são exemplos que funcionam e que outros deveriam ter essa parceria, né? Muito bacana. Exatamente. E agora, professora Luciana, voltando ao xadrez, é uma dúvida do 4º ano. Como é o tabuleiro do xadrez? É igual de dama? Boa pergunta. O tabuleiro é igual, né? Praticamente igual. A movimentação que a gente vai utilizar nele é que é um pouco diferente, né? Mas aí já vai envolver as peças, já vai envolver mais assunto. Mas o tabuleiro é básico, tem 64 casinhas, né? Geralmente brancas e pretas, divididas nesse sentido, que tem colunas e tem também linhas. E ela tem ali aquela divisão de letras também que nos auxiliam na hora da gente entender, por exemplo, onde que uma peça está localizada. Ela serve como localização, que também é um assunto para uma outra aula, porque, como eu até disse, o xadrez, eu sou apaixonada por ele, mas em uma aula a gente não consegue contemplar tudo que ele nos oferece, tudo de bom que ele traz para nós. Uma coisa que acho que você deve ter falado na sua aula, que às vezes os alunos confundem, eu vejo que os alunos eles sabem muito jogar dama. Eu já chego, e o xadrez eles não sabem direito. Então a dama a gente tem que pular, né? Quando eu quero capturar a peça adversária, eu tenho que pular a peça e ir para outra casa. Então eles jogam xadrez muito, eu vejo isso. Eles querem jogar xadrez pulando. Então não, gente, xadrez, você coloca a sua pedra na casa que o adversário está e tira dele. A dama é pulando. Mas o tabuleiro é o mesmo, igual a Luciana falou, né? Só ficar atento a essa questão aí da regra do xadrez. Certo. E agora, uma dúvida do 9º ano. Quais as lutas mais eficazes? As de domínio ou as de percussão? Então, as duas lutas, né, podem ser eficazes. Se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria as lutas de domínio. Até pela história do próprio UFC, do MMA, acho que eu cheguei a mencionar na aula. Teve um torneio no início, o UFC não era igual é hoje, não. Teve um torneio para ver qual era a luta mais eficaz. Aí tinha um lutador de boxe, um lutador de jiu-jitsu, capoeira, e eles foram, né, lutando lá para ver qual que era melhor. E aí, no final, nas 2 primeiras edições, ganhou exatamente um lutador de jiu-jitsu, um dos filhos ou netos dos irmãos Gracie, se não me engano. Né? Então, assim, ele ia com kimono, eu lembro que o lutador de boxe foi com uma luva só, achando que ia acertar ele. Na hora que ele derrubou o lutador de boxe nunca tinha lutado no chão, ele ficou perdido. Então a gente vê várias lutas aí, quem gosta de MMA, onde
a luta de chão ali, a luta de domínio, quase sempre ela é decisiva. Muito obrigada, porque estamos chegando ao final do Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!